Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre jornalismo e cultura na vida social. Este trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em Comunicação da PUC Minas. Eu sou Hércio Sena e estou acompanhado pela estudante de jornalismo Larissa Gino. Olá, Larissa. Olá, Hércio. Olá, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês. E a nossa convidada de hoje é a economista e vereadora Luísa Dulce. Luísa é graduada em Ciências Econômicas pela UFMG, tem mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Programa de Ciências Sociais, Desenvolvimento e Agricultura. Atualmente, exerce o seu primeiro mandato como vereadora em Belo Horizonte. Olá, Luísa, seja bem-vinda. Obrigada, Hércio, Larissa, que alegria estar aqui com vocês. Hoje falaremos com Luísa sobre o movimento Bem Viver e um tipo de economia diferente, a economia solidária. Luísa, para começar essa nossa conversa, esse conceito Bem Viver é um conceito que a gente tem ouvido muito ultimamente. Inclusive, outro dia, o próprio Ailton Krenak fazia uma discussão acerca do bem viver. O que significa o bem viver como um conceito aplicado à nossa realidade, ao nosso cotidiano? Bom, se eu puder resumir em uma palavra, o bem viver significa uma vida plena. E uma vida plena para todas as pessoas e todos os seres que habitam, como diz o Papa Francisco, a nossa casa comum, né? Então, a gente está falando de seres humanos, na sua diversidade dos seres humanos, e também da natureza que tem no nosso planeta. Então, o bem viver é uma proposta, né, política, um projeto de sociedade onde todas as pessoas e todos os seres têm os seus direitos. Sim. Parece algo muito abstrato, mas concretamente a gente pode verificar na nossa cidade, a gente vai falar muito sobre isso, como que é possível, né, a gente construir isso e como isso já existe e a gente precisa amplificar esses movimentos de direitos na sociedade. E essa construção, ela é uma construção aberta a qualquer pessoa, né? No movimento, ele tende a se expandir e qualquer pessoa está, de uma certa forma, convocada ou convidada a participar do Bem Viver, seria isso? Com certeza. O Bem Viver, essa ideia do Bem Viver, ela nasceu nas sociedades andinas de Bolívia, Equador, Peru, né? Como uma forma de olhar para os ensinamentos ancestrais, mas tratar de problemas de hoje. E isso foi levado a cabo lá, principalmente na Bolívia e no Equador, isso está presente na Constituição desses dois países. E tem chegado no Brasil essa discussão já tem alguns anos, talvez uma década, principalmente pela via dos movimentos sociais. Então a gente vê, por exemplo, o Bem Viver no slogan da Marcha das Margaridas, da Marcha das Mulheres Negras, da Marcha das Mulheres Indígenas. No ano passado, a gente teve a Conferência Nacional de Juventude, a 4ª conferência, tinha o Bem Viver. Então, a gente tem visto essa ideia, né, essa proposta chegar no Brasil pela via dos movimentos sociais, que eu acho que é algo muito valioso, e que a proposta, né, do nosso mandato é fazer com que Belo Horizonte também possa começar a discutir o Bem Viver. É justamente por isso, que eu vou perguntar agora, que inclusive você fala na sua coluna no Jornal Brasil de Fato, que o bem viver é inspirado em pensamento de povos ancestrais. E aí eu queria saber o que significa adotar essas iniciativas que são trazidas desde trás para a realidade de Belo Horizonte atualmente. Bom, o que a gente poderia pegar, né, dos ensinamentos ancestrais, que nós também temos os nossos indígenas, quilombolas, ou se a gente for pegar na nossa família, né, as nossas avós, os nossos avós, são princípios, né? Princípios de relacionar uns com os outros, mais solidário, de uma economia mais justa, a gente também vai falar sobre isso. Então, são ensinamentos e uma importância da gente saber de onde a gente vem, né? Valorizar a nossa memória, a nossa história, que a sociedade de hoje destrói tudo, né? A gente vê Belo Horizonte jogando as casas no chão, jogando a nossa história no chão. Então, a importância da gente estar conectado com essa memória, saber de onde nós viemos, mas nos prepararmos também para o presente e para o futuro.
Uhum. Inclusive, Luísa, me chama a atenção como que esse movimento, né, não sei se seria o caso também, mesmo intelectualmente, alguns acadêmicos têm discutido buscado fazer esse resgate desse conhecimento ancestral. A própria Silvia Federici, que é uma feminista, né, trabalha muito essa discussão. O Caliban e a Bruxa, um livro, inclusive, belíssimo, que eu tive a oportunidade de ler e a gente já indicou ele aqui, fala de como a importância desse conhecimento, principalmente no caso dela, uma feminista, né, produzido por mulheres, foi sequestrado dentro da própria sociedade capitalista, né, e expropriado dessas mulheres esse conhecimento. Seria também uma questão atinente àquilo que você está falando do bem viver? Com certeza. Se a gente for olhar para os povos indígenas brasileiros, né, tem uma relação de gênero muito diferente da nossa sociedade branca, né, capitalista. Então, trazer essa dimensão de gênero é fundamental porque ela é estruturante das desigualdades que a gente vive hoje. E uma das ideias do bem viver é a gente valorizar a diversidade humana, a diversidade de territórios, de pensamentos, para combater uma sociedade desigual. Mas a gente não quer caminhar, né, para uma sociedade que sejam todos iguais, né? A gente vê hoje aí todo mundo vestindo a mesma roupa de marca, não sei o quê. Não, vamos pensar numa sociedade plural, né, onde as mulheres também têm os seus direitos, a luta do feminismo é a igualdade entre homens e mulheres, né? Uhum. Então, está muito presente, sem dúvida. Então, o seu mandato a adotar iniciativas do bem viver é através desses projetos que buscam essa questão de direitos para todos, né? Exatamente. Qual que é a nossa ideia no mandato, né? É a gente conhecer o que tem de bem viver em Belo Horizonte. A gente está falando que pretendemos fazer uma cartografia do bem viver em BH, que é mapear iniciativas de movimentos sociais, de coletivos, de grupos, né, que estão na cidade lutando por várias coisas: moradia popular, agroecologia, um transporte de qualidade, grupos de mulheres, jovens, né, população LGBT, enfim. Conseguir mapear práticas do bem viver que já estão na nossa cidade. BH é uma cidade que pulsa muito, né? E muitas das coisas a gente não conhece. Então, a gente quer rodar muito a cidade, fazer essa conexão com os grupos que nós já temos e ampliar, para mostrar para a cidade que é possível a gente seguir um caminho diferente do que a gente tem hoje, né? E nós temos, então, nesse debate aí, uma aluna, uma estudante do 3º período de jornalismo que gostaria de fazer uma pergunta para você. A gente vai ver aqui na tela. Ótimo. Oi, Luísa, tudo bem? Meu nome é Júlia Dias, eu sou aluna do 3º período de jornalismo e eu quero te fazer uma pergunta sobre economia solidária. Eu gostaria de saber como que os princípios do bem viver se relacionam com as práticas da economia solidária no dia a dia das cooperativas e dos empreendimentos coletivos. Excelente pergunta da Júlia, né? Eu não sei se todo mundo conhece a economia solidária, ela é uma formulação até muito brasileira, latino-americana, né? Uhum. A gente conhece talvez feirinhas da economia solidária, mas ela é uma prática que muda, né, radicalmente a forma como a economia se organiza. Então, o centro da economia solidária são as pessoas, né, os trabalhadores da economia solidária, que produzem ali e que querem comercializar esses produtos a um preço justo, né? Mas esses produtos, eles são comercializados em feiras, em espaços de troca, né, espaços de promoção cultural. E os princípios da economia solidária têm tudo a ver com o bem viver, né? É isso, uma sociedade mais justa, sustentável do ponto de vista ambiental, e que a gente pensa a formação de cooperativas, enfim, de uma organização comunitária. Eu acho que esse princípio do comunitário, né, que a economia tradicional, a economia hegemônica, né, como chamam aí, essa grande economia que organiza o nosso mundo hoje, ela vai num sentido oposto disso, né? A gente tem grandes empresas que exploram trabalhadores, que enfim, a renda, né, o preço desse produto que a gente compra quase não vai para quem está produzindo, né, ele é concentrado e que tem um grau de exploração do meio ambiente muito grande. Então, pensar a economia solidária e o bem viver, que inclusive tem essa raiz latino-americana, é legal a gente constatar isso, né, é uma proposta diferente de organizar a sociedade. Uhum. E a gente acaba fazendo um debate sobre economia, que parece sempre uma coisa muito árida, longe da percepção comum,
Mas aqui nós estamos também fazendo uma discussão sobre economia, né, e mostrando como que o cidadão comum pode acessar esses recursos, né, e dentro de uma perspectiva também de preservação ambiental. Seria isso, Luísa? Sim, eu não sei se vocês sabem qual que é a origem da palavra economia. Economia vem do grego, né, oikosnomia, que é o cuidado com a casa, a gestão da casa. Então, a economia é uma proposta da gente discutir como que a gente produz e distribui essas riquezas, né? Só que hoje ela virou uma forma de explorar. E recuperar essa origem da economia, como essa gestão da casa, voltando aqui ao Papa Francisco, da casa comum, né? Porque não estamos falando só dos bens materiais, mas estamos falando também da cultura e do meio ambiente, é justamente isso. Vamos resgatar, né? Qual que é a ideia original da economia? E que para nós que somos das ciências sociais, né, a economia também pertencia ao campo das ciências sociais. E ao longo do século XIX e do século XX, ela foi, como disciplina, né, assim, ela foi se separando e querendo dizer que ela é meio que superior, né, ao estudo da sociedade. Mas falar de economia é falar de sociedade, né? Então, Luísa, você pode explicar para quem ainda não conhece o que vem a ser a economia de Francisco e Clara e como que é a aplicação dela? Bom, a economia de Francisco e Clara foi um projeto, né? É um projeto idealizado pelo Papa Francisco, já quero deixar meu abraço aqui para ele, né? Que nasceu em 2019. Então, no 1º de maio, não à toa, né, no Dia dos Trabalhadores, Papa Francisco lançou uma carta para jovens economistas do mundo, uma carta aberta, convidando para jovens economistas no sentido amplo, né, que estudam economia, que se interessam, que praticam alguma forma de economia solidária, por exemplo, convidando para um encontro que aconteceria lá em Assis, na Itália, que ia propor uma outra economia, né, como ele chamou, uma economia da vida, que à época era a economia de Francisco. E aí foi muito interessante, porque houve uma seleção, foram escolhidos 2.000 jovens no mundo todo, eu fui uma dessas jovens, né? E o Brasil tem a segunda maior delegação, quase 200 jovens brasileiros, que nos reunimos, né, criamos a Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, que existe, né? E essa articulação, no seu primeiro encontro, avaliou, né, a importância da gente reconhecer o lugar das mulheres na economia. Então, a proposta de trazer Santa Clara, né, e passar então a chamar a Economia de Francisco e Clara também vem daí, da gente reconhecer o lugar das mulheres. E a partir desse chamado do Papa, muita coisa aconteceu, né? O Vaticano criou ali uma área para acompanhar esses jovens, tem uma articulação mundial, mas eu queria dar destaque até o que aconteceu no Brasil. O Brasil foi um país que muita coisa se desdobrou a partir desse chamado, com essa articulação brasileira, né, que ela se entende assim como uma rede, né, de movimentos, de coletivos que discutem economia e trazem também esse diálogo para dentro das igrejas, mas de uma forma mais plural. Eu acho que conversando com as várias formas de exercer a fé, né, e é interessante, a gente estava falando de movimento bem viver, de economia solidária, como que essas várias inspirações dialogam, né, e acho importante isso, assim, a gente colocar essas propostas em diálogo, né? Aproveitar tudo que elas têm, que sinalizam para essa mudança, né, transformação que a gente precisa fazer numa sociedade e colocar a economia, digamos assim, no lugar dela, né? Que é esse lugar estar a serviço das pessoas. De quem produz também, De né? quem produz, de nós consumidores, né? A gente também se vê como, na agroecologia a gente fala de coprodutores, né? De alimentos. Então, foi um chamado do Papa que gerou vários frutos. Aqui, a Articulação Brasileira. Belo Horizonte é uma cidade que tem vários jovens, né, da economia de Francisco e Clara, inclusive a PUC trabalha muito isso. E temos algumas paróquias que já vêm desenvolvendo projetos específicos, como as casas de Francisco e Clara. Né? Esse ano, agora em agosto, nós vamos ter o 3º Encontro Nacional da Economia de Francisco e Clara, vai ser lá em Recife, eu estarei presente. Então, tem uma movimentação, né, em torno dessa ideia, dessa ideia força, e o Papa, né, exercendo esse papel de uma referência política mundial, né, de apontar que a gente tem um problema sério. E olha só, o Papa fez isso antes da pandemia, né, em 2019. Quanta coisa a pandemia não chamou a atenção para a gente, de que a nossa sociedade está muito concentrada, né, de que a gente está muito vulnerável e não consegue lidar com um problema que aparece. Isso tem a ver com a economia também.
foi muito perspicaz assim, do Papa propor, né, esse projeto que tem dado seus frutos. E qual a importância você vê, assim, uma vez que isso também articulou outros países, né? Você consegue também ter falar um pouco para nós assim, da importância dessa integração com outros povos ou até com outras iniciativas que você tenha conhecimento a partir da liderança do Papa Francisco? Sem dúvida. Pelo que eu acompanho, ele tem feito muito esse movimento de organizar encontros, né, Sínodo da Amazônia, encontro com movimentos sociais. Isso é importante porque os desafios que a gente tem hoje, eles são globais, né? E eles não vão ser resolvidos se a gente ficar olhando, enfim, só a partir da nossa realidade. É importante a gente ter um compromisso local, né, reconhecer os nossos problemas e articular para resolvê-los. Mas esse diálogo global, esse diálogo mundial, e aí eu queria destacar latino-americano, né, que tem uma identidade que é nossa, e o Papa é argentino e ele sabe muito bem disso, tem sido fundamental para as pequenas sinalizações que eu vejo, né, a Igreja Católica fazendo nos últimos anos. E aqui em Belo Horizonte, você chegou a citar algumas igrejas aí, né? Como é que tipo de iniciativa local que você poderia falar para a gente desse projeto em que a ação da igreja conjugada com a da comunidade tem trazido resultados importantes para a nossa cidade? Olha, tem várias paróquias que têm feito discussões à luz, assim, né, do que o Papa Francisco propõe. Esse ano, o tema da campanha da fraternidade é ecologia integral. Então, a gente já tem sido procurado por vários padres para, vamos discutir essa questão aqui, né, junto com a comunidade, vamos tentar trazer os jovens. Isso é uma coisa que está se construindo, né, e muito a partir dessa liderança de jovens aqui da PUC, da Pastoral Universitária. Então, temos iniciativas acontecendo, precisam ganhar escopo, né? Mas Dom Mol é uma figura, por exemplo, que aposta muito nessa construção, né? Tem dado muita força e acho que tem coisa boa se desenhando por aí. E essas propostas, elas também chegam a outras religiões, igual você mencionou antes, que tem diversas pessoas que expressam a fé através de iniciativas como essa. Essa foi uma ideia que veio da Igreja Católica, né, mas que ela se propõe a ser plural, a discutir com várias religiões, porque os princípios dessa sociedade acho que são compartilhados, né, por outras religiões também. Então, é um movimento do Papa, dentre vários outros, de diálogo, né, que tem sido fundamental. E você acredita, voltando para a questão do movimento Bem Viver, que essas ideias desse movimento podem encurtar a distância entre o discurso e a prática na política? Com certeza. Vou falar aqui da agroecologia. A agroecologia traz um princípio para a gente, que é o encurtar as distâncias entre quem produz e quem consome os alimentos, né? Então, basicamente, nós, consumidores, comprarmos esses alimentos em feiras, conhecermos quem são os produtores, nos conectarmos mais com a terra, de alguma forma. E essa conexão, ela também nos permite conectar o nosso discurso com a nossa prática, né? Porque esse é um problema crônico que a gente tem aí, né? De discursos que estão cada vez mais desconectados, mais distantes, né? Que não conhecem o local, que não conhecem os problemas reais. Isso é um problema da política hoje. Então, a gente conseguir reaproximar, né? Encurtar essas distâncias, isso é fundamental. Você acha que a questão do aumento dos preços, principalmente dos gêneros alimentícios, também tem a ver com esse atravessamento, essa ausência desse encurtamento de distância que você fala? Tudo a ver, inclusive esse foi o tema da minha tese de doutorado, né? E o que a gente chama aí de sistema alimentar, que é o setor de alimentos, né, do mundo inteiro, ele está cada vez mais concentrado, né? A gente tem grandes multinacionais, tanto no setor de comercialização, por exemplo, grandes supermercados, né? O Carrefour foi uma das primeiras redes gigantes que teve no mundo, mas de distribuição desses alimentos. E com isso, essas grandes empresas, elas controlam muito o preço. Só que a gente também viu na pandemia que a gente teve que parar tudo no mundo e os preços aumentaram muito, porque você não tem capacidade de rearticular. Por isso que eu falei das feiras, né? As feiras são um espaço de cultura, de troca, em que a gente compra direto do produtor. Não tem vários intermediários, né, ganhando entre quem produziu e quem está consumindo. Obviamente, eu estou falando de produtos in natura, que é o que a gente, ou minimamente produzidos, processados, né? Se a gente quiser comer uma coisa que é altamente processada, e também precisamos discutir, né?
quais são os efeitos de saúde da gente estar consumindo esses produtos ultraprocessados, aí sim a gente vai ficar dependente de uma cadeia muito longa, né? Mas hoje o Brasil, por exemplo, exporta boi vivo, soja in natura para a China. Será que a gente precisaria de ter essas grandes distâncias? Ou a gente poderia articular o nosso mercado interno, né? E tem sido sempre um debate frequente, né, que a maior parte daquilo que chega até a nossa mesa como alimentos vem não desses grandes negócios estruturantes aí do agronegócio, mas da própria agricultura familiar. Seria também um caminho para barateamento, como o próprio governo federal tem buscado construir? Com certeza. Dos alimentos? O censo agropecuário de 2006, ele chegou a essa estatística de que 70% do que a gente come vem da agricultura familiar, né? Porque a gente não come soja, né? A gente até come um pouquinho de soja, mas essa soja que é produzida, ela é para exportação, né? Para outras finalidades. Então, aquilo que vem para a nossa mesa vem da agricultura familiar, que é uma parte da agricultura, né, de pequenas propriedades, que é muito pouco valorizada, né, que tem muito pouco investimento, que tem pouca tecnologia disponível para a agricultura familiar. E se a gente conseguisse, de fato, dar centralidade, né, conseguir investir, valorizar esse tipo de produção, a gente ia ganhar com alimentos mais baratos, com uma sociedade que respeita mais o meio ambiente, né, e com pessoas, trabalhadores que estão lá na zona rural, que são mais valorizados. Então, temos muito a ganhar, mas com isso a gente estaria enfrentando, né, o poder das grandes empresas, do agronegócio, multinacionais. Então, é uma escolha, né, uma disputa árdua que nós temos que fazer. Tentar compatibilizá-las parece que é um esforço do governo Lula, né? Mas sem que esse movimento seja efetivamente realizado, possivelmente a gente continuará aí nessa tensão, né? Nessa luta aí contra o encarecimento dos alimentos, não é isso? É isso. E eu queria perguntar também se essa agricultura familiar ela fosse, assim, a base da alimentação no Brasil, por exemplo, iria dar, tipo assim, a quantidade de alimento ia dar para todos e ela ia ter, todas as pessoas iam ter acesso a esses alimentos? Essa é uma ótima pergunta, sempre é colocado isso, né, Larissa? E é importante a gente dizer que sim, né? Existem vários países, inclusive europeus, que a base da sua alimentação vem toda dos seus próprios agricultores de pequenas propriedades. E Minas Gerais é um estado interessante para a gente analisar isso, né? Quando a gente vai para o interior de Minas, todo mundo compra as coisas nas feiras, né? Tem uma grande área produtiva. A gente apoiar essas produções, que vem sofrendo muitas ameaças, e tem até o processo de jovens que estão saindo da zona rural, porque não tem condição de continuar essa produção. Se a gente der condição dessas pessoas permanecerem, produzir esses alimentos de forma saudável, a gente vai abastecer o nosso mercado, porque, como eu disse, as terras estão passando, né, de terras que produzem alimentos para terras que produzem commodities. Estou falando de soja, estou falando de milho transgênico, de trigo, né, para exportação. Então, a boa parte da produção, 90% da safra brasileira agrícola é de soja e milho. Isso não é para alimentar as pessoas, né? Isso é para exportar. Então, se a gente... Para alimentar animais, sim, inclusive lá na China e aqui. Se a gente tiver esse olhar, né, esse compromisso de usar as terras para a produção de alimento, mas vai dar e vai sobrar, né, para abastecer o nosso mercado. Luísa, ainda pensando nos desafios, não só da proposta, mas para popularizar uma iniciativa de economia solidária, né? Quais seriam os maiores desafios que você percebe, considerando também o apelo individualista que existe na nossa sociedade? Acho que esse é um dos principais desafios, porque a ideia da economia solidária é você nunca é um produtor individual. Você tem, tanto que as iniciativas editais, de feiras e tudo mais, exigem que as pessoas sejam um grupo de pelo menos 3 pessoas, né? E isso é uma prática difícil. Todos nós que trabalhamos em grupo sabemos disso, né? Mas é também um grande ganho. E acho que trabalhar isso, do ponto de vista da formação, né? A gente ter mais espaços para cursos, para formação, ajudar as pessoas também a estabelecer o preço, né? Porque o custo desses produtos é difícil você colocar um preço, né? Então, tem uma série de iniciativas que o poder público, mas também, né, empresas, enfim,
ONGs poderiam realizar para apoiar a economia solidária. E do ponto de vista da prefeitura, né, do município, assim, o que é que a gente sempre escuta? A gente precisa de ter mais espaços para comercializar. Então precisa de ter espaço de feira, de ter, quando tem um evento cultural, você abrir ali para a economia solidária poder vender. Mas isso não quer dizer só, tá aqui o espaço. Tem condição? Essa pessoa tem banheiro, essa pessoa, né, ela está num espaço confortável, tem atividade cultural para atrair novos compradores. Então, eu acho que é uma política mesmo, né, que a gente precisa criar para incentivar que a economia solidária se torne mais conhecida e, assim, mais viável, né? Ela já é uma prática, mas ela vem existindo com muita resistência, sabe? Assim, com muita persistência desses produtores. E eu acredito que ela tem condição de crescer, né? E é por isso que a gente apoia tanto esse movimento. E ela exigiria até uma integração intermunicipal, né? Eu fico imaginando, porque você tem uma produção de alimentos enorme aqui no entorno de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, uma feira onde esses alimentos poderiam ser vendidos, poderia também ser numa cidade como a nossa, né? Então, essa integração intermunicipal também seria importantíssima num processo desse, não? Sim, existe o Fórum Metropolitano da Economia Solidária, né? E a economia solidária, ela não é só produção de alimentos, né? Tem uma série de outros artesanatos, enfim. Ela é muito vasta, né, na sua produção. E esse Fórum Metropolitano, ele já existe há bastante tempo, ele tem feito muitas... O município de Contagem tem fortalecido muito a economia solidária. Uhum. E a gente vê resultados concretos, né? E Belo Horizonte, por ser a capital do estado, a principal cidade da região metropolitana, tem essa capacidade de movimentar, né? Se a gente comprar essa pauta, né? Se a gente investir de fato, eu tenho certeza que a economia solidária vai se fortalecer muito. E agora a gente tem uma pergunta para você do nosso estudante do terceiro período de jornalismo, o João Pedro. Uhum. Olá, meu nome é João Pedro e eu gostaria de fazer uma pergunta para Luísa Dulce. Luísa, de que forma a economia solidária pode ser uma alternativa para superar as crises econômicas atuais? Existe algum tipo de resistência do mercado tradicional? E se sim, como podemos superá-la? Bom, perfeito, né? João, obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que a economia solidária é uma saída, porque a economia de hoje, a gente nunca viu uma economia tão pujante, mas com uma população em situação de rua, uma população empobrecida tão grande, né? Então, talvez a grande marca da economia de hoje é a questão da desigualdade. E a economia solidária, ela é uma proposta para lidar com isso, para repensar a forma de produzir, mas principalmente de distribuir os bens e a riqueza que é produzida. Né? Isso parece uma coisa de teoria, mas na prática a gente já vê como que os grupos de economia solidária são muito mais consolidados, né? Eles ficam mais equilibrados num contexto de crise econômica. Então a gente consegue criar uma rede de apoio para aquelas pessoas, né? Que numa economia como a nossa, num contexto de crise, a gente vê as famílias indo morar na rua. Há quanto tempo a gente não via isso, né? População em situação de rua, toda cidade produz, né? Uhum. Com a sua especulação imobiliária e tudo mais. Mas famílias inteiras, crianças, essas pessoas precisam de uma alternativa de renda, né? E a economia solidária, eu entendo que ela faz parte dessa mudança. Ela sozinha não dá conta, mas ela faz parte dessa mudança. E nós discutimos aqui 3 tópicos, basicamente, o movimento Bem Viver, a economia de Francisco e Clara, a economia solidária. E eu gostaria de saber como que esses tópicos se diferem e se complementam para a gente chegar numa sociedade mais justa. Qual que é a junção deles para que a gente chegue nisso? Bom, eles têm coisas em comum, né? E é legal a gente notar isso e a gente precisa se fortalecer, né? No contexto de hoje. Então, todas as ideias que caminham nesse sentido de uma sociedade mais justa, solidária, vamos junto, vamos no que cada uma puder contribuir. Eu queria destacar que tanto a proposta da economia solidária quanto do Bem Viver tem essa raiz latino-americana enfim, né, diz respeito mais às nossas raízes. Eu acho que traz a questão da memória, do território, né, que é tão importante. A economia de Francisco e Clara já é uma proposta que veio lá da Europa, mas que está sendo apropriada por nós, né? E todas elas 3 trazem muito forte a dimensão ambiental. E a dimensão ambiental nesse sentido de não separar seres humanos e natureza, né? A casa comum, né? O bem viver,
Tudo isso é olhar para esse planeta e ver, olha, estamos todos aqui juntos, vamos tentar passar a nossa vida, né, construir a nossa vida para que a gente não se destrua, né? Uma árvore que está aqui em Belo Horizonte, muitas vezes ela é muito mais antiga do que qualquer um de nós que está aqui, né? Uhum. Então, a gente ter essa percepção, né, de seres que vivem nesse espaço comum, acho que é fundamental e todas elas trazem isso. Todas elas são também uma proposta de desenvolvimento, né, no bom sentido, assim, desenvolver as nossas capacidades, desenvolver o nosso conhecimento, né, construir coletivamente um caminho. Por isso que eu acho que elas conversam e eu venho pesquisando, venho apostando muito nessa construção. Você fala aí dessa origem latino-americana e diferencia do movimento, né, Francisco e Clara, que é europeu, mas puxado por um papa que é latino-americano. Exatamente. Né? Como é que a questão do racismo ambiental pode ser pensado, já que a América Latina ela é marcada, inclusive, por essas relações racistas a partir do próprio processo de colonização dela? Nossa, perfeito. Esse é um termo que as pessoas têm falado muito, né, de racismo ambiental, que é a gente olhar para como que a crise climática, como que os problemas ambientais, eles chegam de forma diferente conforme o segmento social, né? E no Brasil, a gente falar de pobreza e de falar de uma população negra tem uma confluência muito grande por razões históricas, né? Então, se a gente olhar as áreas de risco de BH, né, que sofrem mais enchentes, deslizamentos, são áreas de periferia, onde a maior parte da população é negra, né? Constatar isso é dizer, olha, Belo Horizonte foi construída e hoje o nosso modelo de urbanização ele é racista, né? Ou quando a gente olha que os países europeus mandam aqueles containers cheios de lixo tóxico, né, para a África, para nós aqui na América Latina, isso é racismo ambiental, né? Dizer que quem sofre com os problemas ambientais são as populações periféricas e são as populações negras ou indígenas, né? Então, a gente olhar para isso e ter um compromisso de mudar é o primeiro passo para enfrentar esse problema do racismo ambiental. Inclusive a demarcação de terras indígenas que, por questões comerciais, a demarcação dessas terras são cada vez mais invisibilizadas. E isso também faz parte desse processo histórico de colonização, que não valoriza esses povos, né? Perfeitamente. Por isso que é tão difícil demarcar a terra indígena em área de mineração, por exemplo. É uma grande conquista, né, quando você constrói um parque ou uma terra indígena numa área de grande exploração econômica, que você está barrando ali, né, um empreendimento econômico. Isso também faz parte do racismo ambiental. Eu queria voltar aqui numa questão que você fala da importância das feiras, a gente falou aqui da articulação intermunicipal, mas eu fico me perguntando, né, o que seria um tipo de agricultura urbana? Você vive em Belo Horizonte, vereadora nessa cidade. Uma agricultura urbana numa cidade como Belo Horizonte, ela pode ser coletiva? De que modo que a gente poderia viabilizar uma iniciativa dessa aqui na nossa cidade, por exemplo? Bom, a agricultura urbana, assim, a ideia é justamente uma prática agrícola realizada numa área urbana. BH é uma cidade que não tem zona rural em Belo Horizonte, por, enfim, várias razões, né? Existe agricultura em Belo Horizonte? Existe, né? Quintais, hortas urbanas. Como coletivizar isso? Existem também hortas comunitárias em BH, né? E, enfim, outras práticas agrícolas que são comunitárias. Eu acredito que a gente precisa incentivar isso por várias razões, né? Inclusive pela nossa conexão com as plantas, a questão da saúde mental, a questão do autoconsumo, né? Da gente poder consumir parte ali do que a gente produz, isso é importante. Não acredito que a agricultura urbana é uma saída para o abastecimento, né? Sim. Agora, a gente pensar em como desenvolver esses espaços para a prática comunitária é fundamental, né? E já existem políticas, inclusive do governo federal, que reconhecem a agroecologia, as práticas de agricultura urbana. Isso muda muito a cara de um bairro, sabe? Isso vem de qual ministério, Luiz? Principalmente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Inclusive eu trabalhei lá, né? Quando o Patrus, nosso hoje deputado federal, foi ministro, né? E tem uma área, né, de agricultura urbana. E a gente tem também uma área no governo federal que é o Conselho Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né? Que cuida também da agricultura urbana. Esse movimento da agricultura urbana, da agroecologia no Brasil é muito consolidado, né? A gente tem desde pesquisa acadêmica até encontros de movimentos sociais.
muita coisa. Belo Horizonte, não sei se vocês vão lembrar, em 2018, Belo Horizonte abrigou o Encontro Nacional de Agroecologia lá no Parque Municipal. Sim. Foi um marco importantíssimo. Tem muita coisa sobre isso, sabe? E a Prefeitura de Belo Horizonte acabou de criar, Aécio, a Secretaria de Combate à Fome e Segurança Alimentar. Importante. E é um espaço importante de diálogo. Eu aposto que a cidade vai ganhar nos próximos anos, sabe? Políticas nesse sentido de valorizar a agricultura urbana. Depois de tudo isso que a gente comentou, você pode explicar por que é tão importante apoiar a agricultura familiar? É importante. A gente já até conversou, né, sobre isso. Exatamente. É importante para a gente cuidar mais do meio ambiente, né? São essas pequenas propriedades que as pessoas têm uma relação com a natureza mais próxima e mesmo que elas quisessem poluir, não tem aquela grande quantidade de poluição, né? E a agricultura familiar, ela é histórica, né, no nosso país. Minas Gerais é um estado que tem muita agricultura familiar. Agora, o ponto principal é para a gente fazer o preço dos alimentos cair, né? Para que a gente tenha uma comida de mais qualidade chegando para a gente a um preço menor. Então, é uma equação que fecha. Luiz, aqui a gente sempre, esse programa, ele está sempre pensando relação entre comunicação e cultura, né? E esse movimento Bem Viver, se a gente pensasse esse conceito de cultura, né, mais amplo, é também um movimento cultural. E quais são os desafios da comunicação nesse tipo de movimento? Como é que você vê, uma vez que você pensa mais o movimento, mas a comunicação vai ser fundamental para ele, né? Como que você observa isso? Nossa, é fundamental essa dimensão da cultura, né? Porque quando a gente fala de território, de memória, estamos falando da nossa cultura. De conhecer, de valorizar, de permitir que mais pessoas possam fazer cultura e usufruir, né? Então, para nós, não tem como, a gente não dissocia isso. Tanto que a ideia das feiras, né, é um espaço de promoção de cultura, ou qualquer outro exemplo que a gente deu aqui. E Belo Horizonte, já voltando para a nossa cidade, é uma cidade que tem uma cultura pulsante, né, que já teve políticas municipais de cultura muito fortes. Para nós é importante voltar com esses espaços, né? Isso é direito à cidade, isso é valorizar também uma área importante que é a economia da cultura, né? A cultura movimenta muita economia, inclusive para nós jovens, né? Que às vezes encontramos uma forma ali de nos tornarmos profissionais da cultura. Então tem vários motivos de por que conectar mais a ideia do bem viver com a área da cultura. E Belo Horizonte acho que é uma cidade, é um espaço assim, privilegiado para a gente fazer essa prática acontecer, né? E do ponto de vista da comunicação, talvez seja também um desafio, né? Como a gente vai convocar as pessoas, como é que a gente vai cativar as pessoas para isso, né? Isso passa pela comunicação. A ideia do bem viver, eu sempre, às vezes ela parece mais abstrata, mas eu sempre achei ela muito intuitiva, né? As pessoas escutam o bem viver e elas podem pensar várias coisas, mas eu acho que todas caminham nesse sentido de direitos, né? Enfim, de uma sociedade melhor. E aí acho que trazer a diversidade, falei já disso, né? Cultura é feita de diversidade. Diversidade de formas de pensamento, dos seres humanos, enfim, dos territórios. Eu acho que tem tudo a ver. E na prática isso é muito perceptível, né? Então a gente quer trabalhar valorizando a cultura de BH e mostrando isso aqui é bem viver, né? Isso aqui tem bem viver, isso aqui é uma proposta de bem viver. É muito do que a gente pretende fazer. E essa ideia do território como um território real da cidade, né? Real. Não um território virtual, que é um território importante também, onde as pessoas se conectam, mas principalmente nesse território onde as pessoas vivem, né? Talvez uma comunicação que opere aí essa relação também possa fortalecer essa cultura do bem viver, né? Nossa, eu concordo inteiramente, assim. E hoje a gente escuta muito comunicação como se fosse sinônimo de rede social. Não é. Isso não é, né? Para nós, a gente gosta de conviver, é uma forma da gente escutar melhor. Hoje a comunicação na rede social não permite escuta, né? Então a gente produzir essa cultura, essa forma de comunicar, talvez mais analógica, não sei qual que é a palavra que a gente vai usar, mas isso eu acho que tem um poder, né, de transformação muito maior. Até porque depender de mídias tradicionais, por exemplo, para disseminar iniciativas como essas, não seria o ideal, assim, porque elas já têm financiamento do contrário dessas iniciativas, certo? Exatamente. Durante a campanha eleitoral, a gente rodou muito a cidade e a gente verificou que BH tem vários jornais comunitários. Vocês, né, são da comunicação, já devem saber. A importância desses jornais para noticiar o que está acontecendo no bairro.
Porque você pega na rede social, você não vê, né, assim, ou um grande jornal, não vai noticiar um problema de um bairro específico. A gente está perdendo o conhecimento e aí perdendo a capacidade até de fiscalizar esses problemas, né, porque eles não são mais divulgados. E esses espaços, esses jornais comunitários, também são um espaço de produção de cultura, de valorizar alguma coisa, né, que acontece lá naquele bairro. É isso. Bom, nós vamos agora para o nosso minuto de reportagem, onde a gente vai assistir uma reportagem feita pelos alunos do terceiro período do curso de jornalismo. E, obviamente, tem a ver com esse assunto que a gente está debatendo aqui. A economia solidária foi pauta da terceira edição de Encontro de Prefeitos, ocorrido no último dia 12. Realizada pelo governo federal em Brasília, o secretário nacional de Economia Popular Solidária, Gilberto Carvalho, discorreu sobre cooperativismo e economia solidária, apresentando iniciativas para desenvolver a economia solidária. Ele destacou que não é apenas um modelo econômico, mas uma cultura de vida em prol da sustentabilidade, do consumo consciente e do comércio justo. Além disso, ele comentou sobre a implementação de 500 agentes de economia solidária, que atuarão em todo o país, auxiliando locais de desenvolvimento de projetos de cooperativismo, na revitalização e criação de centros destinados à comercialização de produtos de agricultura familiar. Através dos chamados empreendimentos de economia solidária, são criadas associações e grupos de produtores, cooperativas de agricultura familiar, cooperativas de coleta e reciclagem, além de empresas recuperadas e assumidas pelos trabalhadores. Segundo dados do Cadastro Nacional, os empreendimentos de economia solidária beneficiam cerca de 1,4 milhões de pessoas distribuídas em todo o território brasileiro. Logo, a economia solidária impulsiona a economia local de municípios espalhados por todo o país, beneficiando pequenas produções e comercialização, além de contribuir para a geração de empregos e a renda, a qualificação profissional e o fortalecimento do comércio local. Resumiu tudo. Não, mas importantíssimo, né? O Gilberto Carvalho, nosso secretário, ele está num espaço que foi criado pelo Paul Singer, né? Um grande idealizador, um grande economista e lutador da economia solidária. Lá no primeiro governo Lula, esse espaço foi, enfim, extinto e agora o Gilberto Carvalho está cuidando. Importante ele dar esse recado para os prefeitos, né? Porque os prefeitos precisam ver que tem incentivo também do governo federal para que eles possam apoiar lá nos seus municípios essas iniciativas de economia solidária. E importante também esse encontro de prefeitos, né? Porque a nossa Constituição fala que o Estado brasileiro é feito de governo federal, estados e municípios. Então, a gente vê esses três entes atuando juntos, né? E vê que os municípios têm esse apoio do governo federal, acho que... Importante, né? E, de certa forma, essas iniciativas todas que a gente discutiu aqui podem ser fortalecidas a partir de uma política dessas prefeituras direcionadas nesse sentido, né? E esses agentes, né? 500 agentes de economia solidária distribuídos pelo país, certamente teremos aqui na região metropolitana, é um grande impulso, né? É isso. E agora, a gente também vai depois retomar esse assunto aqui. Nós já debatemos aqui, Luiz, a economia com o CEDEPLAR, né, com Frederico Gonzaga, enfim. A gente já hoje trouxe a economia sobre o enfoque que você trabalha, enfim. Certamente nós vamos voltar a discutir economia nesse programa também, economia, cultura e jornalismo, mas agora a gente vai para um outro momento, que é o momento da nossa dica cultural. E eu começo com a minha dica cultural do dia, que é A Garota da Agulha, né? Esse é um filme que eu vi recentemente, é um filme de 2025, dirigido pelo Magnus von Horn. Ele trata de uma jovem, né, grávida e recém-desempregada que luta para sobreviver em Copenhague após a Primeira Guerra Mundial. Ela é acolhida por uma mulher carismática para ajudá-la a comandar uma agência de adoção clandestina. E as duas formam um vínculo até que há uma descoberta repentina dessa personagem principal, e aí é que está a trama, o nó do filme. É um filme que, assim, ele passa em preto e branco, achei um filme, assim, belíssimo, né? Ele é um filme dinamarquês e ele concorre com o nosso, né,
Ainda Estou Aqui, ao Oscar de melhor filme estrangeiro. É um filme que, embora tenha muitas cenas assim marcadas por muita crueldade, né, mas como ele diz respeito a questões também que são humanas, eu acho que é um filme belo e que vale ser visto, né? Larissa, o que você trouxe para nós? Então, a minha dica cultural é um canal no YouTube, ela chama Marina Guaragna. Ela faz conteúdo de viagens e o objetivo dela é mostrar outras culturas da maneira como ela vê lá, quando ela está em outros países. E dessa forma, ela busca quebrar estigmas que os seguidores dela têm sobre determinadas culturas. Então, ela vai para países muitas vezes polêmicos nas redes sociais, que as pessoas elas julgam de uma forma como elas não sabem, elas nunca visitaram, enfim, elas julgam da forma como chega a informação para elas, e ela vai até esses outros países mostrar a cultura como ela vê, assim, como as pessoas estão vivendo, os alimentos que ela come. Então, ela busca mostrar, assim, do olhar dela, para também quebrar um pouco do que as pessoas pensam por uma espécie de preconceito. A Marina é brasileira de onde? Só de curiosidade, você não... Eu não sei. Eu sei que ela agora retornou, ela estava em Cuba, ela retornou para o Brasil para passar o carnaval aqui, mas eu não sei. Boa escolha. Bacana. E Luísa, o que você trouxe para nós? Eu trouxe um filme que é o Dias Perfeitos, dirigido pelo Wim Wenders, que ele tem um tema que está muito presente aqui em Belo Horizonte hoje. Ele é passado no Japão, mas ele fala sobre banheiros públicos. E a gente vê muitas pessoas, né, dizendo que BH precisa de banheiros públicos para todos nós, para a população em situação de rua. Então eu estou lá na vereança, todo dia alguém fala sobre isso. E esse é um filme maravilhoso que mostra como que lá no Japão tem banheiros públicos e é possível, né, uma sociedade, uma cidade grande como é Tóquio, ter banheiros públicos. Então, queria trazer essa discussão e é um filme, né, tem uma beleza também artística muito grande, uma sensibilidade, fica a dica. Inclusive, a Duda Salaber, ela mencionou que as pessoas ficam perguntando para ela em qual banheiro que ela deve usar e ela fala, mas que banheiro, né, porque BH não tem banheiros públicos. Então, ela chega com esse vídeo dela chega com esse questionamento, que não tem banheiros públicos, né, nem, enfim, de nenhuma forma. Exatamente. Bom, eu quero, então, a gente vai encerrar o programa por aqui. Larissa, eu quero agradecer muito a sua participação. Sou eu que agradeço. Né? Foi muito bom estar com você aqui hoje. É sempre uma oportunidade muito, muito incrível. Luísa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado conosco esse conhecimento tão grande, em áreas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso país. Foi uma honra recebê-la aqui. Obrigada, Écio, Larissa. Queria convidar para todo mundo acompanhar meu mandato e ajudar a construí-lo junto comigo. Tá bom. Ficamos por aqui e numa próxima oportunidade a gente vai se encontrar de novo. E assim terminamos o nosso programa. E lembramos a você que ele também está disponível no YouTube e nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um abraço para você e até a próxima semana.